E agora, na verdade, você tem mais do que isso. Você tem muito mais do que uma pluralidade de lógicas. Você tem a possibilidade de descobrir novas lógicas ad infinitum. Vocês podem ir descobrindo novas lógicas. Nada impede que vocês façam isso. Certo? Dois, mais importante ainda, é o que a gente chama de lógica, certo? Ou mundos de sentido que contêm em si lógicas no sentido rigoroso, como a gente fala normalmente, quer dizer, linguagens passíveis de formalização, são um escopo muito pequeno dos mundos de sentido possíveis. Muito pequeno. Vejam, por exemplo, a linguagem que eu estou usando para falar com vocês agora aqui. Eu estou usando alguma lógica formal? Nenhuma. Eu estou usando alguma linguagem formal? Nenhuma. Eu estou usando a linguagem informal. A linguagem informal é interessante, né? Porque apesar dela não ter a clareza e a consistência das linguagens formalizadas, né, ela tem uma riqueza na exploração dos sentidos possíveis muito maior, muito mais vasta. Né? Essa é a potencialidade da linguagem informal, mas perde em clareza. Ganha em abertura, em possibilidades de exploração de sentido, né? Perde em clareza, em rigor. É o preço que a gente tem a pagar, certo? Por sair do predomínio do uno sobre o múltiplo e começar a dar mais peso para o múltiplo. Vai chegar um momento em que você não consegue mais formalizar. Na verdade, a linguagem informal ela é informal por causa disso. Eu não consigo formalizar inteiramente a linguagem informal. E o que acontece agora? E aí vem a teoria que está por trás então desse artigo Notas para uma Estética do Pensamento. Né? Ao se afastar do máximo predomínio do uno sobre o múltiplo, daqueles mundos de sentido próximos de uma linguagem altamente formalizada e formalizável, e se afastando disso, sair de uma lógica bivalente para uma lógica trivalente, de uma lógica trivalente para uma lógica fuzzy ou difusa. Vocês estão agora começando a entrar na linguagem informal, estão descendo no espaço lógico, no espaço de possibilidades, e vocês vão começar agora a se afastar da linguagem informal e ir cada vez se afastando mais do conceito e se aproximando mais da intuição. Olha que interessante, agora você tem uma terminologia nova. Conceito se dá no pensamento determinado, predomínio do uno sobre o múltiplo. A intuição se dá mais no contexto do predomínio do múltiplo sobre o uno. Pensamento menos determinado. E quanto mais se afastam do conceito e mais se aproximam da intuição, e isso é só uma questão de graus, mais vocês vão se distanciando da lógica e mais vocês vão se aproximando de uma dimensão estética da linguagem, que vai se expressar de um modo muito forte depois lá na poesia, no poema. Você tem aí uma teoria da intuição intelectual, uma teoria da estética do pensamento, de onde vai se derivar uma filosofia da arte. Vocês não têm uma teoria da estética do pensamento em Hegel, nem em Wittgenstein, claramente. Né? Vocês não têm uma teoria semântica que permita elucidar a verdade de um poema. Eu acho que agora a gente tem condições de fazer isso. Qual é a verdade de um poema? E aí vem de novo implícito um diálogo com a hermenêutica filosófica do Gadamer, Wahrheit und Methode, verdade e método do Gadamer. O que diferencia a verdade lógica de uma verdade poética? A verdade lógica é tautológica. A verdade lógica repete eternamente o mesmo. Por exemplo, se a forma lógica é a estrutura
do princípio do terceiro excluído, essa forma lógica vai ser repetida ao infinito. A cada nova manifestação de P ou não P, por exemplo. Ou seja, uma lei da lógica não diz nada, vai dizer o Wittgenstein. Ela não diz nada exatamente pelo excesso de redundância. É vazia nesse sentido. O dialético diria assim, quase vazia. Não inteiramente vazia, quase vazia. Porque tem um pingo de semântica implícito lá dentro dessa sintaxe radical. Ou seja, uma verdade lógica, um pensamento que manifesta uma verdade lógica, é unívoco. Só tem um sentido, repetido ao infinito. Qual é a verdade de um poema? Rosa, pura contradição. Beleza de ser o sono de ninguém entre tantas pálpebras. Qual é a verdade no poema de Rilke? A verdade do poema é que vocês podem interpretar o que está lá sendo dito de potencialmente infinitos modos. Não é essa a verdade da poesia? De que modo eu entendi esse poema com, sei lá, 25 anos ou 30 anos, né? De que modo eu compreendo ele agora? De que modo a gente compreende um poema num contexto histórico específico, numa certa comunidade, né? E num outro contexto histórico, numa outra comunidade. Então a diferença crucial de um pensamento poético é que o pensamento poético é um pensamento aberto. Ele se abre aos potencialmente infinitos, a potencialmente infinitas interpretações. E o que é uma fórmula lógica, uma verdade lógica? É que ela é fechada e sempre repete a mesma informação. Essa é a diferença crucial. A verdade do pensamento lógico é ser unívoco, repetitivo, redundante. Tem um sentido único. A verdade do pensamento poético é ser plurívoco. Tem uma plurivocidade, uma multiplicidade de sentido, uma polissemia constitutiva. Aqui eu tenho o predomínio da intuição sobre o conceito no poema. Lá na fórmula lógica eu tenho o predomínio do conceito sobre a intuição. Mas são só graus. Para o dialético não há mais uma diferença crucial entre conceito e intuição, como se intuição fizesse parte da faculdade sensível em Kant, né, passiva, e o conceito fizesse parte da faculdade ativa, né, do entendimento em Kant. Não. Conceito e intuição são ambos pensamentos, mas pensamentos mais ou menos determinados. Pensamentos em que se dá o predomínio do uno sobre o múltiplo mais, ou o predomínio do múltiplo sobre o uno mais. E como nos extremos desses barquinhos que navegam na direção contrária uns aos outros, né? Esses barquinhos se encontram, certo? Como o máximo predomínio do uno sobre o múltiplo, o pensamento maximamente determinado reverte no pensamento minimamente determinado, no seu extremo. E como o contrário também é verdadeiro, como aquele barquinho que vai na direção do máximo caos, que vai se encontrar no predomínio máximo da intuição sobre o conceito, termina revertendo na máxima ordem, lá no ponto de confluência, né, da configuração de Parmênides e da configuração de Gorgias. O matemático e o poeta se dão as mãos.